Bom dia, pessoal, novamente. Eu quero aqui, primeiro de tudo, agradecer o convite, doutora Silvia, pela gentileza, pela confiança, pelo trabalho. Quero saudar meus colegas aqui presentes, professores, profissionais, e um agradecimento especial aos estudantes, aos meus alunos, inclusive, e alunas, pela presença hoje aqui, prestigiando esse momento. Confesso que talvez seja melhor eu ficar aqui em cima, porque o palestrante que me antecedeu era alguns centímetros mais alto, né? Então, e o tema hoje ele é desafiador, como todo tema de processo, ele desafia o tédio e a atenção de todos sempre, né? E ele é um pouquinho mais complexo pelo horário, porque confesso a vocês que no mesmo lugar de vocês, tudo que eu estaria pensando nesse momento era nisso. Acertei em cheio, né? Ouvi uma palavra sarcástica. Em todo caso, pensando já nesse problema, eu fiz uma pesquisa no Google Analytics e vi que os assuntos que mais chamam a atenção na internet são filhotes e fofoca. Então, aqui eu pego a atenção de vocês. Obrigado, Virgínia. A coisa agora vai ficando um pouco mais fácil de eu conseguir mantê-los momentaneamente. E eu prometo, de todo o meu coração, que eu serei rápido. 1h30 é suficiente, né, professor? Acho que as 2 horas não serão, né, necessárias. Bom, o tema da minha palestra, ou da minha fala aqui, é sobre os 10 anos do CPC. Então, vocês nasceram, praticamente, já sobre um CPC atualizado ou minimamente coerente com os tempos atuais. Eu e alguns colegas aqui que eu prefiro não citar, estudamos sobre um CPC da década de 70, que provavelmente foi elaborado lá pelos anos 50, né, doutora? Era de 73, mas vinha de um período pós-guerra, um período altamente burocrático, um positivismo exacerbado, e, de repente, nós chegamos num tempo que as coisas precisavam de alguma evolução. Nós tínhamos demandas sociais não atendidas, especialmente pós-Constituição de 88, uma gama de direitos importantes que foram garantidos, princípios processuais ou de atendimento da jurisdição incertos expressamente no texto, que não tinham o cuidado adequado, ou pelo menos não se conseguia o tratamento adequado pelo Poder Judiciário. O sistema todo desorganizado por reformas pontuais e eventuais que iam acontecendo. A todo momento vocês veem discussão legislativa sobre todo tipo de legislação, e o CPC é uma das que sofre constantemente com isso. Hoje nós temos uma discussão sobre o novo Código Civil, e ele afeta de maneira muito direta questões processuais, que pode fazer com que o nosso atual CPC sofra mais um golpe na costela e precise se acelerar processos de reforma. Mas havia uma perda da coesão normativa em razão de tudo isso, da evolução dos tempos e tudo mais. Essa imagem aqui, quando o CPC 2015 foi idealizado e foi colocado em discussão de planejamento, projetos e tudo mais, nós saíamos desse modelo, por exemplo, de pesquisa jurisprudencial para esse. Esse primeiro modelo, eu, em 97, quando entrei na faculdade, se eu queria pesquisar uma simples ementa, eu precisava procurar essa revista. Folhear o índice dela e ter a sorte dela não ser tão desatualizada que não tivesse aquele tema. Hoje isso é peça de museu, como vocês podem olhar ali do lado. Aquilo é uma revista de jurisprudência. E aí o nosso CPC foi concebido a partir disso. Quando você precisava de uma decisão judicial para colocar nos argumentos da sua peça, você tinha que procurar o índice, ver lá, o que eu quero? Um artigo específico do Código Civil. Procuro. Está no volume 245. Vai lá, tem até o 244, não tem o 245, não chegou ainda. Você pegava a jurisprudência já defasada. É como você hoje entrar num sistema no tribunal, porque essa foi a evolução seguinte,
e você só encontrar decisões de 2020. Mas nós estamos em 2025. Há coisas em 2025 que não havia em 2020. Inteligência artificial é uma delas. A gente sabia que existia, mas ninguém usava. De repente ela se populariza. E em 2010, quando as discussões começaram para... Ou já existiam discussões para uma reforma, mas ali naquele período foi que as coisas começaram a ganhar uma nova cara. Apareceram as pesquisas online, em que você tinha acesso quase que em tempo real ao que a justiça estava decidindo. Eu me lembro que nesse período, só por curiosidade, eu tinha um cliente que era um escritório de advocacia lá no Mato Grosso, que tinha processos aqui no Paraná, na cidade de Maringá, onde eu vivia, e ele me contratou para acompanhar os processos e promover algumas ações, algumas fundamentações, alguns recursos. E um dia o dono desse escritório me liga e pergunta: viu, como é que você encontra essas jurisprudências tão atualizadas? Ele achou que eu tinha algum contato espúrio dentro do tribunal, que eu pegava decisões que só os juízes tinham. Mas eu, na inocência negocial, falei: não, eu entro na internet, pesquiso lá no site de busca do próprio tribunal. Em 2010, ele não sabia que tinha isso. E o próprio Estado do Mato Grosso já possuía. Na inocência, eu perdi o cliente, né? Porque daí ele não precisava mais de mim. Esse foi um sinal da evolução. E aí, esse código de processo que hoje nós estudamos, pesquisamos e atuamos com base nele, ele foi elaborado com base nesses fundamentos. Constitucionalização do processo, adequar o processo à Constituição de 88, incorporar aqueles princípios e aquelas garantias que ali estavam expostas, inseriu um princípio chamado cooperação processual, que tinha a finalidade de evitar que o processo, pelo menos, se alongasse demais em razão de práticas de ocultamento ou de sonegação de informações, que de alguma maneira pudesse fazer do Poder Judiciário um mero instrumento para ganhar tempo. Era um dos objetivos da cooperação. Não funcionou muito bem, mas a boa intenção fica. Boa-fé e lealdade entre as partes, outro fundamento importante da legislação, que se procurou positivar de alguma maneira para que ele fosse estimulado. É claro que no meio judicial não é fácil você ter uma cooperação ou mesmo uma lealdade entre as partes, porque se tratam de litígios, se tratam de discussões em que um precisa receber e o outro não quer pagar, talvez. Como o professor que me antecedeu, ele precisa de sistemas específicos para localizar bens. E só quando constrange é que a pessoa talvez se disponha um pouco mais com cooperação. Efetividade e celeridade. A grande briga ou a grande demanda social que havia era: nós tínhamos um sistema jurisdicional muito lento. O tempo médio de processo de execução, pegando pelo todo no país, era de 8 anos. Quando conseguia receber alguma coisa? A justiça, quando tarda, ela é tudo menos justa. E a população não conseguia, o jurisdicionado não conseguia ter atendido suas demandas por conta de um sistema burocrático e que, incompatível com a velocidade das transformações dos tempos, não atendia a cada demanda que a pessoa precisava. A lógica do Código atual foi de melhorar essa celeridade, melhorar a entrega jurisdicional, ainda que nós já estejamos vendo um processo de lentidão novamente, por conta das mudanças sociais. O objetivo do CPC sempre foi esse. Um dos principais objetivos era fazer a entrega da jurisdição num tempo adequado, entregando uma tutela adequada ao indivíduo, para que a sua pretensão fosse atendida. O eixo estrutural do Código, ele consolidou as reformas, principalmente as reformas no processo de execução, melhorou o sistema de execução, criando outros mecanismos, se alinha com os princípios constitucionais, racionaliza e simplifica os procedimentos. Hoje, quem tem aula de processo civil, numa turma eu tenho falado especificamente sobre contestação.
E o artigo 337 desse novo CPC, ele diz, nas preliminares de contestação, você já suscita a incompetência do juízo, já questiona a gratuidade da justiça que foi concedida eventualmente. No CPC antigo, você precisava fazer procedimentos paralelos, apensos ao processo principal. Isso complicava o processo. Houve uma simplificação importante, mas ela ainda talvez não seja suficiente. Um estímulo à conciliação e à mediação, que fez com que os procedimentos ou os processos se abreviassem no tempo, a partir das oportunidades reiteradas e repetidas, para que as pessoas se unissem e tentassem, de alguma maneira, compor o litígio. É claro que nós temos um modelo invejável na Justiça do Trabalho, que funciona muito bem, que mais de 80% das ações acabam em acordo já no início do processo. No processo civil não conseguimos tanto, mas se evoluiu. Estabilização da jurisprudência e uniformização, organização de estrutura sistematizada, maior rendimento de cada processo, aproveitamento dos atos, para que o processo não seja um fim em si mesmo, mas que seja um meio para alcançar a jurisdição. Garantia de efetividade e celeridade. Tudo isso para atender a demanda social. Dentre várias inovações que o nosso atual CPC carrega, algumas delas foram decisivas para melhorar o quadro de solução de conflitos. Então, incidentes de resolução de demandas repetitivas. Então, por esse procedimento, você padroniza decisões em tribunais superiores, fazendo com que se diminua a quantidade de novos processos sobre o mesmo tema, que sobrecarregam, de certa maneira, a atividade judicante, e, no fim e ao cabo, chegam ao mesmo resultado. Então, por que não padronizar isso numa instância superior e fazer com que, de alguma maneira, vincule todos os demais órgãos jurisdicionais? Valorização da autocomposição, centros de tratamento de conciliação e mediação, o SEJUSC. Eles foram ampliados de uma maneira muito significativa para estimular que as partes cheguem a um consenso. É comum hoje nós temos processos na segunda instância em que o desembargador, antes de encaminhar para julgamento, ele convoca para uma audiência de conciliação para que as partes tentem compor lá em segundo grau, o que era, de certa maneira, impensável no passado. Critérios objetivos para honorários, essa parte é que mais me agrada no Código. Por isso que ele é chamado até do Código dos Advogados, porque, de alguma maneira, ele protegeu e valorizou a atuação advocatícia no processo. Algo que ficava, em muito, sob a subjetividade do magistrado, e alguns não gostavam muito lá de conceder honorários relevantes, passou a ser estabelecido em critérios objetivos, que, ainda que dê alguma discussão atualmente, é num volume muito menor. Por último, aqui nessa lista, e não que se esgote nisso, as medidas coercitivas atípicas, para quem já lidou com o processo de execução, seja na faculdade, seja na prática, nós temos hoje uma série de medidas que atuam que municiam o exequente e o próprio Poder Judiciário para localizar bens e fazer com que a pessoa consiga, de alguma maneira, receber pela dívida que ela pretende. Ah, sim, pessoal, eu sou solidário a vocês. Sim, sim, perfeitamente. Ah, tá. Eu vou para Santa Helena depois também, viu? Se alguém precisar de carona. Não. Nem a Virgínia segura todo mundo, todo o tempo, gente. Pessoal, agradeço vocês, tá? Boa viagem, bom retorno. Amanhã a gente vai ter que tentar agendar, mas é que atrasou o começo.
Mas olha, tá, eu comecei às 11, viu? Não, é assim. Sim, não, eu só queria dizer que nem está tão atrasado, né? É porque é a demanda normal do... Muito bom. Pronto, pode fechar a porta. E ela é uma delas, né? Desculpa, professor. É porque realmente me avisaram que o ônibus não pode esperar. Eu já imaginava, professor, não foi surpresa. Na verdade, eu fiquei feliz que tinha muita gente, que permaneceu muita gente, né? É que os meus alunos, eu disse que quem foi embora antes não precisa voltar na aula. Eu faço muito isso também. Mas eu prometo não torturá-los muito tempo com processo civil aqui, tá, gente? Processo civil é a melhor matéria da vida. É a vice-presidente da OAB falando, né? Quem sou eu para questionar? Aqui um gráfico não muito preciso, porque para as informações ficarem compreensíveis eu precisei dar uma ajustada, e até cortei um pedaço. Mas as informações eu coloquei a partir do site do CNJ, que ele pega desde 2015 até 2023, com relatório expedido agora em 2024. Então, os dados mostram, por exemplo, que o número de Sejusc, após o código o novo código, que não é mais novo código, né, gente? Quando vocês pegarem no modelo novo CPC, ele já tem 10 anos, então ele já é maior de idade, não é mais novinho. Mas entre o CPC 73 e o CPC 2015, houve um incremento, por exemplo, em Sejusc, de mais de 200%. Então, aqui no Paraná, no primeiro ano de vigência do CPC, nós tínhamos em torno de 18 Sejusc, e hoje nós temos 180 e tantos. Então, é um estímulo muito grande à mediação e à conciliação. Processos eletrônicos, um percentual saltou de mais de 100%, porque se digitalizou até processos físicos. Então, no primeiro ano do CPC 2015, você tinha 40% de processos físicos, de processos digitais. Hoje é 100%. Há países, eu fiz um levantamento, por exemplo, por toda a Europa, já a Europa mais desenvolvida, com melhor IDH, há países que ainda não têm digitalização de 100%. E nós temos. Lá, o que eles falam para melhorar a celeridade processual é exatamente digitalizar, coisa que nós já temos aqui. Ferramentas de cumprimento de obrigações e tudo mais, nós temos de todo tipo. A questão é que a demanda, ela sobe. Por exemplo, o índice de conciliação aumentou, o atendimento da demanda da população aumentou, a produtividade dos magistrados aumentou, a produtividade dos servidores aumentou 7%. Isso revela que houve algum ganho de agilidade com todas as ferramentas, não só do CPC, mas também da evolução tecnológica. O número de magistrados, com toda essa melhora, ele só aumentou 3,4%. Então, nós saímos de 910 magistrados em 2015, 2016, para 931 hoje. É um volume muito pequeno pela demanda. Claro que tudo tem custo. Quem tem aula comigo de direito administrativo sabe que a gente fala. As demandas são infinitas e o orçamento público sempre é limitado. O tempo médio da sentença caiu 39%, o tempo médio da execução caiu 43%, mas ainda está longe do ideal, porque você tem ainda processos com duração média de 6 anos, 4 anos. Isso não é o aceitável. O aceitável em padrões internacionais é 2 anos de tramitação, descontadas aí, claro, as manobras para postergar o andamento do processo, mas dentro de uma fluidez, o ideal seria 2 anos, 2 anos e meio. Tudo isso partiu de simplificação de procedimentos, fortalecimento de precedentes, racionalização de processos. Aqui, um ponto interessante sobre racionalização de processos é uma resolução do CNJ do ano passado, a 547, que ela foi um dos primeiros atos administrativos importantes no sentido de precificar quanto custa um processo judicial. E precificou exatamente o processo de execução fiscal. Os maiores litigantes no Brasil são quem?
Grandes bancos, a União, a Fazenda Pública como um todo, são os que mais abarrotam o Poder Judiciário de ações. E a Resolução 547, ela precificou quanto custa um processo de execução fiscal em trâmite. E chegou a um valor, inclusive, R$ 9.277 um processo de execução fiscal, ele custa em matéria de mão de obra de pessoas que vão lidar com esse processo. Servidores, magistrados, todos os agentes que de alguma maneira participam disso. E aí essa resolução chegou à seguinte conclusão: processos de menos de R$ 10.000 da Fazenda Pública são processos que carecem de ação, por falta de interesse de agir. Aquilo que a gente estuda lá no artigo 17 do CPC. Interesse e legitimidade são as condições da ação. Sem interesse não há condições de ação. O processo deve ser extinto, se ele não tiver bens localizáveis ou localizados. Isso foi uma maneira importante de racionalizar. E já é uma medida de agora. E eu imagino que o CNJ esteja antevendo o futuro que está muito próximo. Ele promete e ele dá condições para que o volume de processos judiciais aumente de uma maneira absurda. Os desafios que ainda persistem e que não podem ser ignorados é que nós temos ainda resistência cultural à cooperação processual. Então, as partes que atuam no litígio, principalmente os operadores do direito e não o cidadão interessado, ainda tem uma resistência muito grande na cooperação, seja lá em que camada a gente consiga chegar como cooperação, mas ainda se encontra muita resistência no próprio diálogo para se chegar a alguma concessão suficiente para se resolver a questão. Morosidade estrutural do sistema é uma questão ainda muito evidente. Então, nós tivemos um acréscimo de apenas 3% do nível da quantidade de magistrados, menos de 30% na quantidade de servidores nos últimos 10 anos, contando que as demandas não diminuíram. Em alguns momentos, sim, há uma queda, mas não sempre. Capacitação dos operadores. Aqui é um ponto importantíssimo. O professor que me antecedeu, ele fala exatamente disso. Ele trouxe para vocês ferramentas que, se vocês quiserem aprender hoje no mercado aberto, vocês vão gastar aí por volta de R$ 2.000 num curso que talvez não entregue tudo que ele entregou aqui hoje nesse evento. Essa semana eu tive uma colega com um problema numa execução e me perguntou: como é que eu faço para achar? Esse cara está usando laranja. Eu falei: olha, tem uma ferramenta que identifica as procurações. Procure ela. Eu nem lembrava que era SENSEC. Eu vou voltar lá para a procuradoria e já vou dizer para ela: SENSEC. Fiz uma pesquisa importantíssima agora e cheguei nessa conclusão. Então, é uma capacitação que ela não é fácil, porque ela é financeiramente elevada. Ela demanda tempo, ela demanda... A academia não vai conseguir entregar para vocês esse tipo de informação. Nós temos um roteiro de planos de ensino que ainda, por mais que se evolua, ele é engessado em questões essenciais. As acessórias, vocês vão ter que procurar depois. Por isso que a importância de participar de eventos dessa natureza, sempre, mesmo depois de formado, e não só enquanto a gente está precisando de umas horas complementares, né? Então, eu falo isso chamando a minha atenção também, porque eu também não participo tanto. Mas quando se vem, a gente vê a importância disso. Atualização tecnológica é algo que é bastante desenvolvido, mas que precisa ainda mais para automatizar procedimentos e tudo mais. Eu sei que de vocês tem pessoas aqui que fazem estágio, por exemplo, no Poder Judiciário. A quantidade de procedimentos manuais para tramitação de processo é absurda. Ela está concordando comigo. A minha filha também fez estágio no Poder Judiciário e ela passava o dia fazendo andamentos manuais em processo. Eu falei: mas como que não automatizaram questões básicas, não decisórias? É simples andamento. E ainda é manual. Se os estagiários se reunissem num sindicato, eu garanto para vocês que vocês seriam os melhor remunerados do Poder Judiciário, porque sem vocês o Poder Judiciário para. É uma demanda essencial essa automação. Nós temos que concentrar o desenvolvimento
em questões práticas e questões materiais, e não entregar toda a questão decisória para a automação, porque isso sim é muito perigoso. A aplicação incoerente dos precedentes é outro problema que persiste. Então nós temos conflitos entre órgãos jurisdicionais que não respeitam decisões vinculantes. Como que nós podemos esperar que o sistema seja célere se ele não respeita a si mesmo? Opa, aconteceu algum problema. Ah, já sei. Não, já resolvi, professor. Já apertei o botão errado. Tem uma frase muito importante aqui, muito interessante desse jornalista americano, Mencken, que ele diz que para todo problema complexo sempre existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Então nós temos um problema sério de celeridade hoje. E qual que é a solução para isso? Quando você olha o STJ, uma reportagem de dia 18, 3 dias atrás, disse que há uma explosão de habeas corpus entrando no STJ. Ao mesmo tempo, você encontra notícias de que o STJ advertiu o TJ de São Paulo de que ele não está respeitando os precedentes. Decisões, precedentes qualificados, decisões vinculantes dos tribunais superiores são desrespeitadas no tribunal de segunda instância e, fatalmente, isso provoca o quê? Recorribilidade. Eleva a demanda sobre habeas corpus. E aí, você está diante de um problema complexo, em que um tribunal, o desembargador presidente da Câmara Criminal, que respondeu essa matéria, ele foi até grosseiro com o Tribunal Superior, dizendo que a independência judicial fazia com que eles não se curvassem a qualquer autoridade que fosse. Mas como que não há hierarquia entre as decisões judiciais? Como é que você não respeita uma decisão de um tribunal superior? E quer a coesão do sistema? Não há CPC que resolva isso. E aí, qual que é a solução que nós observamos? Aqui uma segunda reportagem do próprio STJ. A ministra Laurita Vaz, talvez, esqueci o nome da ministra, mas o que ela mostrou, há um volume desumano de processos entrando no STJ, e a solução que ocorre, seja naturalmente, seja intencionalmente, é a criação da jurisprudência defensiva. Ou seja, tem uma briga entre o mar e a pedra, STJ e TJ, e quem que apanha é o caranguejo, é o jurisdicionado. Somos nós. Então você interpõe um recurso num tribunal superior, ele é barrado. Por quê? Porque nós temos muitos processos. Mas por que vocês têm muitos processos? É porque o seu tribunal não respeita nossas decisões, e aí faz com que você queira recorrer, e eu não posso deixar que você recorra. Mas por que você não resolve o problema que tem lá? Por que não se impõe? Porque a independência jurisdicional ela não pode ser uma soberania jurisdicional. A independência do magistrado, ela deve ser para ele não sofrer pressões externas, não para ele desrespeitar a hierarquia decisória. Porque as decisões elas são formadas por consenso. O direito é dogmático, nem sempre é lógico. Mas à medida que se chega a um consenso, é isso que deve pautar nossas iniciativas, nossas decisões e as nossas obrigações. A segurança jurídica ela depende disso. Ela depende de uma padronização e de um respeito àquilo que está escrito. Vocês vão notar, por exemplo, a grande dificuldade que é orientar um cliente hoje, dizendo para ele assim, tudo pode, e pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. Tá, qual que é o meu risco? O seu risco é 50%. Você joga uma moeda para cima. Se ela cair cara, você ganha. Cair coroa, você perde. Tá, mas que sistema é esse? É o sistema brasileiro. O custo Brasil, o custo jurisdicional nos negócios, ele é precificado. E as coisas no Brasil ficam mais caras por isso. A estabilidade é importante. As consequências desse desrespeito à autoridade da decisão, das decisões vinculantes, especialmente, ela gera um incremento nos filtros de relevância. Então, STF
exigia filtro de relevância nos recursos extraordinários, o que é uma avaliação subjetiva, e que, de certa maneira, nós não conseguimos saber exatamente o que precisamos fazer. Às vezes, contar com a sorte é bom. O TST já criou um filtro de relevância, ainda que com critérios objetivos. Há uma carga de subjetividade disponível. E agora, mais recente, o STJ também caminha para a inclusão de um filtro de relevância. Significa que aquele recurso que você interpõe, ele tem que ter alguma importância social, dentro dos requisitos constitucionais ou legais, para que ele seja aceito. Não basta você ter razão. Não basta o seu cliente, o seu representado, ter sido injustiçado. É necessário que aquilo tenha uma transcendência. Tudo isso resulta em quê? Limitação ao acesso à justiça. Então, de novo, na briga entre o mar e o rochedo, quem apanha é o caranguejo. Quem é limitado do acesso à justiça é o jurisdicionado. E o nosso sistema precisa hoje lidar com um futuro já presente ou muito próximo. Isso é um grande desafio e talvez nós precisemos de reformas estruturais importantes, não só no nosso pobre coitado CPC, mas em todo o sistema. Mas o CPC certamente precisará de alguma atualização para que ele lide com essas questões. Fluidez de relações negociais. Hoje vocês veem Uber, Airbnb, iFood inovam na relação contratual, mas já são passado. Talvez daqui 5 anos não façam mais nem sentido, porque a evolução ela está caminhando a passos exponenciais. Ela tem evoluído de uma maneira muito rápida. Há uma necessidade de uma legislação que se anteveja isso. Não fique lidando com questões já pacificadas, porque elas vão mudar em algum momento. E esse momento, que antes levava 20, 10 anos, hoje muda de 1 ano, 2 anos, 6 meses. Reforma tributária é outro fator que vai inundar o nosso sistema judicial de ações num futuro muito próximo. Então, nós temos uma legislação tributária dos anos 60, com as modificações da Constituição de 88, e que ainda assim fazem do poder público o maior litigante do Brasil. Imagine uma mudança de todo esse sistema tributário, que precisa até de uma transição de cerca de 5 anos para que entre em plena eficácia, e que está colocando em rota de colisão não só o jurisdicionado e o poder público, mas o poder público contra o poder público. Estados contra municípios, municípios contra a União, União contra estados, União contra os municípios, porque há questões ali que não estão resolvidas na legislação e que vão desaguar no Poder Judiciário. Então, aquela resolução do CNJ que eu citei agora há pouco, que precificou o preço das execuções fiscais para extinguir aquelas de pequeno valor, já é uma antevisão do que nos espera. E se o CPC não simplificar os procedimentos para que nós ganhemos agilidade daqui por diante, nós vamos ter um sistema judicial completamente paralisado com o volume de ações. Alguma coisa vai ficar sem decidir. E aqui, já caminhando para o final, para a paciência de vocês, a inteligência artificial na advocacia é outro fator que precisa ser considerado de maneira muito breve, muito próxima, pelo seguinte: até hoje, nós nos preocupamos e nos ocupamos da inteligência artificial usada pelo Poder Judiciário, em que o Poder Judiciário usa equipamentos de automação, ferramentas de inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, né, a rigor dos pesquisadores dessa área, porque ela busca padrões estatísticos, e a inteligência ela deve ser orgânica para ser como tal, mas de toda forma o nome é válido. Inteligência em julgamentos nos assusta. Há vieses, há algoritmos, há tendências discriminatórias intrínsecas no sistema jurisdicional que faz com que decisões judiciais, sim, possam, de alguma maneira, sofrer uma influência muito depreciativa ou depreciar demais a algumas categorias, alguns grupos de pessoas já fragilizadas. Só que hoje se insere à nossa disposição uma inteligência artificial de baixo custo e de alta disponibilidade. Então, vocês já
tenho certeza que já utilizaram, ainda que por curiosidade, um chat GPT, uma inteligência generativa. E nós começamos a perceber que ela é uma ferramenta que multiplica a nossa capacidade de atuação, de postulação. A atividade advocatícia, principalmente, ou toda atividade postulatória, né, não só da advocacia, mas de todos os órgãos que têm a capacidade postulatória, ela sempre foi muito artesanal. Tirando o copia e cola, o resto era no dedo. Era digitando. Quando eu comecei na faculdade, tinha gente que ainda estava na máquina de datilografia. Até tem aquela história de que, na pressa, errou, apagou com aquela borracha que supostamente apagava a caneta, fez um furo na petição, e não tinha tempo para escrever outra toda do começo. Aí ele escreveu, no furo, leia-se, palavra tal. Quando inventou o copia e cola, foi a nossa salvação. Porque aí você pegava uma decisão judicial, você não precisava mais procurar uma decisão judicial naquele livrão ali. Bastava pegar da internet, copia da internet e cola. Meu Deus, uma petição que tinha 3 páginas, eu vou colocar 50 agora, que agora eu quero ver não ganhar, né? Se não for pela razão, vai ser pela insistência. Vou repetir argumentos até o fim. Teve um desembargador do TJ de Santa Catarina, que em 2015, ele num despacho, num agravo de instrumento, ele disse assim, essa proliferação de cursos de mestrado, mais o copia e cola, é que atrapalha todo o poder judicial. Porque as pessoas perderam a vergonha de escrever tudo e mais um pouco. Ele disse isso num documento oficial. A OAB, claro, caiu de pau nele, e o tribunal disse, não, é só ele que pensa assim. Não precisava ter ninguém pensando assim. Hoje nós temos um sistema, até porque o copia e cola, ainda que seja fácil, ele impõe que alguém faça. Com a automação generativa, você tem uma capacidade de escrever petições e contestações complexas, numa velocidade muito rápida. Ainda que nós precisemos muita supervisão sobre ela, porque ela erra com muita frequência, ela cria coisas que não existem. Essa semana, eu, na elaboração de um parecer, pedi para que ele considerasse o tema 973, ela buscou o tema 973 e escreveu ele ao contrário do que ele dizia. Se eu não supervisionar, ela vai errar. Só que não é por isso que ela não aprenda, e ela aprende em velocidade logarítmica, em escala logarítmica, em escala exponencial. Ou seja, ela aprende muito rápido e evolui muito rápido, a um custo relativamente muito baixo. O Poder Judiciário vai ter que se preparar quanto a isso, porque nós vamos conseguir peticionar muito mais em pouco tempo. Eu me lembro de uma vez, na mesa do escritório que eu trabalhava, eu tinha 60 petições iniciais para fazer. Eu levei acho que 6 meses para fazer aquilo. Hoje, eu rascunharia elas em questão de horas. E depois eu corrigiria o que fosse necessário. Então, com 1 mês, o trabalho de 6 meses, reduziu em 6 vezes o tempo. Isso num exemplo bobo. Imagine o potencial de grandes escritórios que trabalham com advocacia de massa. A advocacia de massa, ela sempre foi um grande problema para o judiciário. Mas ela tinha padrões decisórios iguais, demandas muito semelhantes. Então, o trabalho poderia ser massificado também no julgamento. Hoje nós temos um potencial de desenvolvimento não idêntico. Nós podemos trabalhar muito mais com informações completamente diferentes. O Poder Judiciário precisa se organizar quanto a isso, e uma das maneiras é atualizando o nosso CPC para melhorar a atuação e a demanda jurisdicional. Não é razoável que num sistema de pequenas causas, como é o juizado especial cível, um processo dure 2 ou 4 anos. Isso precisa ser abreviado para pequenos valores, porque é uma demanda importante. Não é porque é pequeno valor que não é relevante para a sociedade. A maioria das transações são de pequenos valores, e a maioria das demandas, ou grande parte delas, são de pequenos valores. Unificar esses sistemas é um ponto relevante para melhorar tudo isso. Sistematização de precedentes. A decisão judicial, ela tem que ter força, ela tem que ser respeitada. Não vai violar a independência da judicante, da magistratura,
o fato dele respeitar um precedente superior. Desjudicialização de conflitos simples. Nós precisamos avançar nas questões extrajudiciais, mantendo sempre o advogado como um elemento-chave disso, mas de uma maneira menos burocrática. A Alemanha implementou esse processo em que há escritórios jurisdicionais especializados em cobrança de dívida de uma maneira muito célere. A pessoa chega, leva o documento, já liga para outra parte, aplicativo de mensagem, vai pagar? Não vai. Por que não vai? Já pega as razões dela de uma maneira muito simplificada. Porque é isso que se espera de um sistema para resolução de conflitos. Simplificação procedimental. Ainda há muita burocracia nos procedimentos. Um procedimento de juizado, procedimento de rito sumário, rito sumaríssimo no Poder Judiciário Trabalhista, tem que ser abreviado. E sim, as experiências dos órgãos jurisdicionais mostram que é possível. Procedimentos da Justiça do Trabalho são mais céleres que da Justiça Civil. E é importante incorporar isso, por mais que nos cause temor de decisões assodadas ou de procedimentos muito acumulados. A verdade, gente, ou pelo menos para fechar isso, é que o machado sempre cortou e sempre continua cortando. Mas depois que inventaram a motosserra, não vale a pena gastar tanta energia. Nós temos que lidar com essa motosserra que é a evolução dos procedimentos e da inteligência artificial. O que nos cabe? Procurar soluções. Quem tem que fazer isso? Não é só o Poder Judiciário, não é só o Congresso Nacional. Somos nós, vocês, a partir da academia, produzindo o conteúdo científico, nós profissionais, ou já profissionais, estimulando mudanças, procurando, lutando junto com a OAB para que se evolua nesses aspectos, para que a justiça seja entregue num tempo razoável, de maneira justa, com uma tutela adequada. Então eu agradeço a todos vocês por hoje e desejo a todos um bom evento.